Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas silenciosas de Roma, às 3 da manhã, um homem caminhava sozinho. Seu nome era Abraão Dupuis, um nome outrora respeitado, mas agora esquecido por todos exceto por ele mesmo. Vestido em trapos, com as roupas rasgadas e manchadas com a sujeira acumulada ao longo dos dias, ele parecia uma figura fantasmagórica, pertencente a outro mundo. Seu rosto, marcado pelo tempo, trazia os traços de uma vida passada nas sombras, longe do olhar alheio. Ninguém lhe deu atenção. Os poucos transeuntes que se apressavam para casa desviaram o olhar, preferindo ignorar aquele homem, aquele fantasma chamado Abraão Dupuis. Ele não tinha para onde ir, bancos de praça estavam proibidos. Pórticos de igrejas o afastavam e os poucos abrigos disponíveis já estavam lotados. Cansado e faminto, Abraão caminhou até uma lata de lixo, na esperança de encontrar algo para comer. Suas mãos trêmulas vasculharam o lixo, retirando restos de comida, pedaços de pão amanhecido e um pedaço de queijo mofado. Continuando a remexer cautelosamente no lixo, Abraão sentiu algo sólido sob o entulho. Suas mãos calejadas, acostumadas à dureza da rua, retiraram delicadamente um objeto inesperado, uma mala grande. Era feita de couro desgastado, mas ainda resistente, com uma alça de metal ligeiramente enferrujada. Abraão a ergueu, intrigado com seu peso incomum. Com o coração disparado, ele se perguntou o que a mala estaria fazendo ali, abandonada em meio ao lixo. Após um momento de hesitação, ele procurou um lugar mais tranquilo, longe de olhares curiosos, e sentou-se na beira de uma calçada deserta. Colocou a mala no colo e examinou os zíperes. Estavam um pouco enferrujados, mas ainda funcionais. Lentamente ele deslizou os zíperes para baixo, e o rangido do metal quebrou o silêncio da noite. Lá dentro, ele descobriu uma pilha de roupas cuidadosamente dobradas, muito mais limpas e elegantes do que as que ele estava vestindo. Sob essas roupas, ele encontrou uma bolsa cheia de joias caras e preciosas, cujo brilho cintilava mesmo sob a luz fraca da rua. Colares adornados com pedras preciosas, anéis incrustados de diamantes, relógios de ouro. Cada peça parecia ter sido cuidadosamente selecionada, como se aquele tesouro pertencesse a uma pessoa de grande riqueza. O peso da descoberta fez Abraão tremer. Aquela mala continha muito mais do que ele jamais poderia imaginar, e ele percebeu todo o seu perigo. Então, no fundo da mala, ele encontrou um envelope lacrado. O envelope era grosso, com um selo de cera vermelha marcado com um símbolo que Abraão não reconheceu imediatamente. Seus dedos trêmulos percorreram o selo, imaginando se abrir aquele envelope levaria sua vida para uma direção ainda mais incerta. Ele se endireitou, olhando ao redor, quase esperando que alguém emergisse das sombras para reivindicar o que claramente não era seu. No entanto, as ruas permaneciam silenciosas, e ele estava sozinho com aquela mala misteriosa. Perguntas fervilhavam em sua mente. A quem pertencia a mala? Seria o saque de um assalto? O erro fatal de outra pessoa? Por que fora abandonada ali, em uma simples lata de lixo, como se não tivesse valor? As joias pareciam tão preciosas que poderiam ter pertencido a uma família real ou a um rico colecionador. Abraão enfrentou uma escolha difícil: ficar com aquele tesouro, que poderia mudar sua vida para sempre, ou tentar descobrir a verdade por trás daquela mala misteriosa. Mas uma coisa era certa: ele não podia ficar ali, exposto aos olhos de todos. Ele fechou a mala cuidadosamente, levantou-se e caminhou pelos becos escuros de Roma, com a bolsa de joias agarrada a ele e o envelope ainda na mão. Ele precisava encontrar um lugar seguro, um refúgio onde pudesse explorar a mala e ler o que havia dentro do envelope. As ruas de Roma, embora familiares, de repente pareciam hostis, repletas de perigos invisíveis. Cada passo ecoava ameaçadoramente, e Abraão sentia como se olhos invisíveis o seguissem. Ele pensou em ir a uma das igrejas da cidade, mas sabia que a maioria delas estava fechada àquela hora. Além disso, não queria correr o risco de chamar a atenção buscando refúgio em um lugar tão chamativo. Não precisava de um lugar mais discreto, onde pudesse dedicar um tempo para entender o que tinha em mãos. Depois de caminhar pelo que pareceu uma eternidade, Abraão se lembrou de um velho prédio abandonado ali perto, uma casa antiga que estava abandonada havia anos. As janelas estavam quebradas, as paredes cobertas de pichações, mas o interior oferecia certa segurança para quem procurasse se esconder. Ao chegar em frente à casa, Abraão olhou uma última vez para trás, certificando-se de que não estava sendo seguido. Então, empurrou a porta, que rangia nas dobradiças enferrujadas. O interior era escuro e empoeirado, mas era o lugar perfeito para o que ele tinha em mente. Encontrou um quarto nos fundos,
meio iluminado pelo luar que se filtrava por uma janela quebrada. Abraham colocou a mala no chão e sentou-se ao lado dela, ofegante. Agora ele tinha que encarar o mistério daquele envelope. Abraham se viu sentado no chão frio e empoeirado do quarto, com as mãos trêmulas enquanto segurava o envelope lacrado. O luar lançava sombras sinistras nas paredes desfiguradas, acentuando a atmosfera de solidão e perigo. Ele sabia que a descoberta daquela mala poderia colocá-lo em uma situação delicada, mas a perspectiva de descobrir a verdade por trás daquele envelope misterioso o mantinha em movimento. Lutar contra seu instinto de autopreservação não foi fácil. As palavras da carta que ele mal vira de relance pareciam pesar em sua consciência. Ele sempre fora guiado por um forte senso de moralidade, mesmo nos momentos mais desesperadores. No entanto, a tentação de guardar aquele tesouro era imensa. Essa riqueza poderia transformar sua vida, oferecer-lhe um alívio da miséria e talvez até mesmo lhe dar uma chance de recomeçar. Ele sabia que ficar com as joias seria uma violação de seus princípios, mas se perguntava, por que outra pessoa não faria o mesmo? Ao mesmo tempo, sentia uma imensa responsabilidade. Alguém precisava encontrar o legítimo dono da mala. Ele não podia ignorar a oportunidade de corrigir o que talvez fosse uma grave injustiça. Abraham começou a abrir o envelope cuidadosamente, esfregando os dedos no lacre de cera vermelha, como uma criança descobrindo um tesouro escondido. O som do papel rasgando no silêncio do quarto abandonado ecoou misteriosamente, acentuando a importância do momento. Ele desdobrou lentamente o documento dentro, que revelou ser uma cópia de uma certidão de nascimento. O nome no documento era Robert Jean-Pierre. Abraham examinou as informações cuidadosamente, mas não fazia ideia de quem pudesse ser essa pessoa. O nome não guardava nenhuma conexão, nenhuma lembrança, nenhuma ligação. No entanto, a presença da certidão de nascimento sugeria que a mala pertencia a alguém com uma história, uma identidade, e não apenas uma fortuna escondida. O dilema se acirrou. Deveria ficar com as joias e usá-las para melhorar sua situação? Ou deveria começar a busca pelo legítimo dono da mala? Abraham sabia que precisava agir com cautela. Não podia se dar ao luxo de fazer as coisas pela metade e sentia que essa decisão poderia levá-lo por um caminho perigoso ou oferecer-lhe uma chance inesperada de se redimir aos olhos da sociedade. Com determinação renovada, Abraham decidiu esconder a mala em um lugar seguro antes de sair em busca de Robert Jean-Pierre. Colocou cuidadosamente as joias e o envelope em uma sacola de lona que encontrara no lixo e escondeu tudo atrás de um móvel velho no quarto abandonado. Sabia que não seria a solução perfeita, mas era o melhor lugar que poderia encontrar no momento. A mala estava agora protegida de olhares indiscretos e de possíveis ladrões. Sua determinação agora era encontrar o dono. Levantou-se com a cabeça cheia de perguntas, mas também com um propósito claro. Precisava descobrir quem era Robert Jean-Pierre e por que aquela preciosa mala havia sido abandonada em uma lata de lixo. Seria preciso pesquisar, e talvez até mesmo alguma coragem, para explorar os cantos mais sombrios de Roma. Abraham partiu assim que o dia amanheceu. Começou vasculhando locais públicos como bibliotecas e arquivos, em busca de informações sobre Robert Jean-Pierre. Sabia que levaria tempo e que seus recursos eram limitados, mas estava determinado. Cada pista, cada indício poderia aproximá-lo do legítimo dono da mala. A busca de Abraham por Robert Jean-Pierre começou com uma série de perguntas que ele fazia a todos que cruzavam seu caminho. Ele visitou mercados, cafés e até igrejas, perguntando discretamente se alguém já tinha ouvido falar do homem. As respostas eram muitas vezes vagas, mas ele conseguiu reunir algumas pistas valiosas. Um senhor idoso no mercado mencionou ter ouvido o nome em relação a negócios imobiliários, mas não pôde dizer mais nada. Abraham rapidamente percebeu que Robert Jean-Pierre não era apenas um cidadão, mas sim um homem influente, ainda que misterioso. No entanto, apesar de seus esforços, ninguém parecia saber exatamente onde ele morava. Ele era como uma sombra pairando sobre a cidade, presente mas elusivo. Um dia, enquanto Abraham vagava perto do Coliseu, encontrou um jornal abandonado em um banco. Folheando as páginas, encontrou um artigo mencionando um evento beneficente organizado por Robert Jean-Pierre, um renomado empresário que fizera fortuna no mercado imobiliário e financeiro. O artigo descrevia sua generosidade, mas também sua natureza discreta, preferindo permanecer nas sombras apesar de sua riqueza. Foi um primeiro passo concreto. Abraham decidiu ir ao endereço da fundação beneficente mencionada no artigo, na esperança de encontrar informações adicionais.
Ao chegar ao prédio da fundação, uma estrutura imponente localizada em um bairro nobre de Roma, de repente se sentiu muito pequeno. Seu traje surrado contrastava com a elegância do lugar, mas ele não teve escolha a não ser arriscar. Ele entrou timidamente no saguão e se aproximou da recepção, onde uma recepcionista sorridente o olhou com surpresa. Abraham, hesitante, pediu para falar com alguém que pudesse lhe contar sobre Robert Jean-Pierre. A recepcionista o examinou por um momento antes de educadamente informá-lo de que não poderia revelar informações pessoais sobre os doadores da fundação. Desesperado, Abraham insistiu, explicando que havia encontrado algo que provavelmente pertencia ao Sr. Jean-Pierre e queria devolvê-lo. Isso chamou a atenção da recepcionista, que lhe pediu que aguardasse um momento. Ela fez uma ligação rápida e alguns minutos depois, um homem de terno, claramente um dos funcionários da fundação, apareceu. O homem se apresentou como Sr. Delacorte, o diretor da fundação. Convidou Abraham a acompanhá-lo até um escritório particular para discutir o assunto. Uma vez instalado na elegante sala, Abraham tirou a certidão de nascimento que encontrara na mala e a entregou ao Sr. Delacorte. Este a examinou cuidadosamente, com o rosto transparecendo uma surpresa contida. "Onde você encontrou isso?" perguntou o Sr. Delacorte com a voz contida. Abraham então contou toda a história, desde a descoberta da mala até a decisão de encontrar seu dono. Ele intencionalmente omitiu a menção às joias, preferindo guardar esse detalhe para si até ter certeza das intenções de seu interlocutor. O Sr. Delacorte, após ouvir em silêncio, recostou-se na cadeira. Robert Jean-Pierre é de fato um homem muito respeitado e discreto. Se esta mala lhe pertence, como esta certidão de nascimento parece indicar, ele certamente ficaria muito grato em tê-la de volta. No entanto, aconselho-o a não divulgar esta história a ninguém. Pode causar problemas. Abraham assentiu, ciente dos perigos que tal riqueza representava. O Sr. Delacorte continuou: "Entrarei em contato com o Sr. Jean-Pierre para marcar uma reunião. Enquanto isso, o senhor poderia guardar a mala em segurança." Abraham hesitou, mas finalmente concordou. Sabia que precisava agir com cautela. O Sr. Delacorte lhe deu um número de telefone para contato, caso necessário, e o acompanhou educadamente até a porta. De volta às ruas, Abraham sentiu-se aliviado e nervoso ao mesmo tempo. Havia alcançado um marco importante, mas o mistério em torno da mala ainda permanecia sem solução. E agora ele tinha que esperar, incerto, que Robert Jean-Pierre ou um de seus representantes o contatassem. Os dias que se seguiram foram um teste de paciência para Abraham. Ele voltava à casa abandonada todas as noites para verificar se a mala ainda estava segura, com a mente atormentada pela perspectiva do que poderia acontecer a seguir. Então, certa manhã, seu telefone pré-pago tocou. Uma voz calma e serena o direcionou a um ponto de encontro para devolver a mala. O encontro estava marcado para um hotel de luxo no coração de Roma. Abraham foi até lá apreensivo, com a mala na mão. Ao chegar ao endereço indicado, foi recebido por um homem imponente que o acompanhou até uma suíte privativa. Lá, Abraham finalmente conheceu Robert Jean-Pierre, um homem elegante e refinado na casa dos 50 anos, cujo olhar penetrante contrastava com sua postura calma. Após breves apresentações, Abraham entregou a mala a Robert, que a abriu para inspecionar seu conteúdo. Um silêncio pesado pairou sobre a sala enquanto Robert examinava os itens que quase havia perdido. Finalmente, ele olhou para Abraham, com um sorriso genuíno iluminando seu rosto. "Você não sabe o quanto isso significa para mim", disse Robert, com a voz emocionada. "Esses itens são mais do que apenas joias. São o último elo com a minha família. Você me prestou um serviço inestimável." Robert olhou para ele com um olhar compreensivo e gentil. "Talvez eu possa ajudá-lo. Este tesouro, como você deve ter adivinhado, é mais do que apenas riqueza material. Ele simboliza memórias preciosas para mim. Mas eu gostaria de lhe oferecer uma oportunidade em troca. Sua integridade merece ser recompensada." Abraham, surpreso, ouviu atentamente enquanto Robert lhe oferecia ajuda significativa para recuperar a estabilidade em sua vida. "Tenho contatos que podem ajudá-lo a encontrar um emprego e um lugar para morar. Além disso, estou lhe oferecendo uma quantia em dinheiro para ajudá-lo a recomeçar." As palavras de Robert foram um vislumbre inesperado de esperança para Abraham. O alívio de ansiar por um futuro melhor era quase avassalador. "Não sei como lhe agradecer", disse Abraham com sinceridade. "Sua generosidade vai muito além do que eu poderia esperar." Robert sorriu. "Você agiu com grande integridade. Agora é a minha vez de agir com a mesma honestidade. Você merece esta chance." As semanas seguintes ao encontro com Robert Jean-Pierre foram um turbilhão de mudanças para Abraham.
Graças à generosidade de Robert, sua vida estava finalmente prestes a dar uma guinada significativa. Robert, fiel à sua promessa, marcou uma reunião com um empregador de confiança e também encontrou um apartamento modesto, porém confortável para Abraham. Este apartamento, localizado em um bairro tranquilo de Roma, oferecia uma oportunidade inesperada de reconstruir sua vida. O apartamento era iluminado e bem conservado, um verdadeiro refúgio de paz em comparação com as ruas por onde Abraham andava há anos. O emprego que Robert encontrou para ele era estável e bem remunerado. Abraham começou a trabalhar em uma pequena empresa de serviços administrativos, onde suas recém-adquiridas habilidades de gestão e organização eram altamente valorizadas. A transição para uma vida organizada foi difícil no início, mas a rotina diária proporcionou um conforto e uma estrutura que Abraham não experimentava há muito tempo. Na noite do seu primeiro dia de trabalho, Abraham retornou ao seu novo apartamento com uma sensação de satisfação. Estava exausto, mas feliz, ciente de que cada passo à frente o aproximava de uma vida melhor. As paredes do apartamento ainda estavam nuas, mas ele começou a decorá-las aos poucos, adicionando toques pessoais que testemunhavam sua esperança de renovação. Com o tempo, Abraham recuperou a autoconfiança. Fez amizade com os colegas, compartilhando refeições e conversas em cafés próximos. Também se matriculou em aulas de língua e cultura italiana para se integrar melhor e se sentir mais confortável em sua nova vida. Quanto a Robert Jean-Pierre, ele manteve contato com Abraham, apoiando-o em seus esforços para se adaptar a essa nova fase da vida. Robert o encorajou a perseguir suas paixões e a considerar novos objetivos pessoais. Abraham, tocado por essa gentileza, encontrou em Robert um mentor e um amigo valioso. Um dia, enquanto refletia sobre seu futuro, Abraham decidiu retribuir a generosidade de Robert. Ele decidiu se envolver em instituições de caridade locais, usando suas próprias experiências para ajudar pessoas em situações semelhantes. Essa decisão marcou um passo importante em sua transformação pessoal, destacando como ele havia aproveitado as oportunidades para oferecer apoio a outras pessoas. Olhando para trás, Abraham percebeu que seu encontro com a mala misteriosa havia sido um ponto de virada. Não foi apenas a descoberta das joias ou do envelope que mudou sua vida, mas a escolha de fazer a coisa certa. A decisão de devolver os pertences ao legítimo dono abriu caminho para uma nova existência, repleta de possibilidades e esperança. A história de Abraham Dupuis tornou-se, assim, uma lição de redenção e coragem. Ele aproveitou a oportunidade para reconstruir sua vida, permanecendo fiel aos seus princípios. E nas ruas silenciosas de Roma, a história do homem que escolheu a integridade em vez da comodidade continuou a brilhar como um farol de esperança para aqueles que buscavam encontrar seu próprio caminho. Esta história nos lembra que integridade e coragem podem transformar vidas de maneiras inesperadas. Às vezes, são os momentos mais sombrios que abrem caminho para oportunidades de redenção e renovação. Abraão, por meio de sua decisão de seguir o caminho da honestidade, não apenas recuperou sua dignidade, como também abriu as portas para um futuro cheio de promessas. Esperamos que esta história inspire você tanto quanto nos comove. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias fascinantes e junte-se a nós para explorar as valiosas lições que a história tem a oferecer.